Fluminense e Vasco se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado e fica aquela dúvida, né? Os dois times estão bem, não tem confusão de torcida, TJD não falou nada, ninguém tá brigando pelo lado sul. Que Fluminense e Vasco é esse? Mas esse jogo tem muito tempero, você vai acompanhar todos eles aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e passa na 1xBet, que o link tá aqui na descrição, no primeiro comentário, aliás, pra ver as odds. Eu tô botando aí as odds de Fluminense e Vasco no momento que eu estou gravando isso daqui, aí na tela, tá aparecendo aqui no canto, pra você dar uma olhada de que tá valendo a pena. Se você confia mesmo na vitória do Fluminense, vai lá, passa, faz um depósito, claro, e manda o comprovante pra esse e-mail que tá aparecendo aqui na tela. E você pode participar de um quiz valendo produtos do Fluminense e pode até ganhar um dinheiro com uma vitória do Flusão. O jogo é hoje às 19 horas, às 7 horas da noite, e será transmitido exclusivamente pelo Premiere, ou seja, só para quem tem o pacote lá do pay-per-view do Premiere ou para quem assinou o Premiere Play na internet. Desde a 38ª rodada de 2012, a última rodada daquele ano do Tetra, que Fluminense e Vasco não se enfrentam com os dois estando na parte de cima da tabela. Exatamente, eu fui pesquisar e esse foi o último jogo. Naquele momento o Fluminense era primeiro, né, já era campeão, e o Vasco chegou à Sul-Americana, acho que foi quinto ou sexto lugar naquele Brasileirão. Bem, de lá pra cá, a maioria dos jogos era na rabeira e ganhando a terceira seguida, mas ainda na zona de rebaixamento, etc, aquela confusão toda. Até teve um jogo com os dois até bem, que foi em 2017, né, em que o Fluminense perdeu pro Vasco na terceira rodada. O Fluminense já estava invicto ali, 100% de aproveitamento, perdeu pro Vasco na terceira rodada em São Januário, mas o autor daquele gol, da vitória do Vasco naquele jogo, foi Nenê. Então traz para hoje, trazendo para hoje, pode ser um bom indício pra gente. Tem um ponto interessante que é, se pro Fluminense ganhar nesse momento, ganhar hoje, pode significar uma volta às vitórias contra o Vasco no Brasileirão. Lembrando, nesse período todo aí que eu citei, a gente só ganhou uma vez em 2015, né? Não tem vitórias em Brasileirões, tudo bem que eles também foram rebaixados e não jogaram todos os Brasileirões, mas uma vitória hoje para o Fluminense, além disso, pode trazer uma empolgação grande, pode mostrar que a gente, de fato, briga por algo mais em cima da tabela, etc. Pode trazer uma empolgação legal. Já uma derrota pode trazer discussões e males que já tinham, talvez, começado a ser enterrados de volta à tona. E esses males podem ser ressuscitados, inclusive, no Bola em Campo, na parte da bola em campo, com o Odair Hellmann escalando o mesmo time que ganhou do Figueirense na última terça-feira para o jogo contra o Vasco nesse sábado. A única exceção é a saída de Muriel, goleiro, está com desconforto na coxa esquerda e será substituído por Marcos Felipe, um goleiro que tem um ótimo desempenho no Fluminense, que vale você ver os últimos vídeos aqui do canal em que eu falo sobre a entrada dele. Fica o destaque também de que Luiz Henrique, que foi titular contra o Atlético Paranaense, foi substituído ainda no primeiro tempo com uma lesão, um princípio de lesão, né, um desconforto também, não jogou contra o Figueirense, está de volta nessa partida, porém no banco, não será titular. Com isso, a manutenção de Marcos Paulo será na equipe principal mesmo para o jogo contra o Vasco. Marcos Paulo, que vem com atuações num nível muito abaixo do que ele normalmente desempenha, merecendo já claramente virar reserva, mas o Odair vai optar pela manutenção do jogador mais uma vez entre os titulares. Para mim já merecia um banquinho já, mas a escalação nesse momento será a seguinte, né, para o jogo contra o Vasco: Marcos Felipe no gol, Calegari, Nino, Lucas Claro e Egídio, o meio de campo com Yuri, Dodi e Michel Araújo, na verdade Yuri, Dodi, Nenê, Michel Araújo, Marcos Paulo e Evanilson, né, do jeito que está organizado aí do lado. Para você entender melhor como vai ser a disposição tática, a gente precisa esperar pelo menos começar o jogo. Um outro ponto sobre o jogo, eu escalei aqui os titulares, mas a gente sempre lembra que existe uma coisa no futebol chamada substituição, banco de reservas. E bem, o banco de reservas do Fluminense que eu falei que terá Luiz Henrique neste jogo contra o Vasco, vai ter que ter um jogador a menos, né? Até porque tem um limite de jogadores, então quem vinha sendo relacionado antes, alguém vai ter que sair. Só para você ter ideia, as opções ofensivas que
tem hoje o Fluminense, que uma delas, que foram relacionadas contra o Figueirense, né? E que uma delas vai ter que sair para a entrada de Luiz Henrique, são Fernando Pacheco, o Wellington Silva, Caio Paulista, Miguel e Fred. Além de Ganso, que é meia e não entra tanto nessa conta. Bem, desses jogadores, quem será que vai sair para Luiz Henrique ser colocado no banco? Será que sai Pacheco, sai Wellington Silva, sai Caio Paulista? Vamos aguardar a hora do jogo para ver. O Fluminense vem agora para esse jogo contra o Vasco para uma sequência de, no Campeonato Brasileiro, 5 jogos, sendo 4 deles no Maracanã e o Fluminense como mandante. Desses 4 jogos aí, você tem jogos como contra o Atlético Goianiense, que o Fluminense é amplo favorito, mas também tem clássico contra o Flamengo, por exemplo. E são jogos importantíssimos para o Fluminense definir o que ele quer no campeonato. Bem, a gente veio de um início, como eu falei, de 5 jogos complicadíssimos, que foram o Fluminense teve um desempenho e um resultado no todo razoavelmente bom, né? Ficou talvez um pouquinho acima do que a gente esperava. Agora, esses próximos 5 jogos é para definir exatamente o que o Fluminense vai querer, pelo menos até o final do primeiro turno. Qual é a briga do Fluminense? É brigar em cima? É brigar embaixo? Ou vai ficar nessa marola subindo e descendo? Vamos ver o que vai acontecer no jogo de hoje, que é o start dessa definição para mim do Fluminense. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Braulio da Silva Machado, que já apitou 4 jogos do Fluminense, sendo os últimos 2 jogos que ele apitou ainda no Brasileirão de 2018, não apitou nenhum jogo no Brasileirão de 2019, por exemplo. Ele apitou naquele ano uma derrota por 3-0 no Allianz Parque para o Palmeiras, lembro desse jogo inclusive, e uma vitória do Fluminense contra o Sport na Ilha do Retiro. Vitória essa, por sinal, com gol de letra de Pedro, enfim, um jogo ali pós-Copa do Mundo. Eu não lembro muito das arbitragens dele, não, mas lembro dele apitando um jogo também contra o Corinthians, acho que foi o jogo do título do Corinthians em 2017, se eu não me engano, e que, assim, arbitragens completamente duvidosas. Então, pela memória que eu tenho, isso obviamente faz 2 anos, ele pode ter melhorado, mas, assim, se vier uma arbitragem complicada hoje, lembre do que eu tô falando aqui nesse momento, não vai ser surpresa pra mim não. Então é isso, não se esquece de dar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, passa no XBET, as odds estão maneiras, vai lá, usa o link que tá aqui no primeiro comentário, faz o depósito e manda pra gente. Não se esquece sempre de passar aqui no canal depois do jogo pra ver a análise pocket de Fluminense e Vasco hoje, nesse sábado. E também, ainda hoje, nesse sábado, tem um vídeo aqui mais ou menos na hora do almoço, falando sobre o sorteio da Copa do Brasil que acontece na próxima terça e avaliando os possíveis adversários do Fluminense, beleza? Saudações tricolores, até a próxima, valeu!